Olá, olá. Boa tarde, né, a todos. Que prazer estar aqui com vocês, tá? Quem estiver me escutando bem, dá só uma levantadazinha de mão aqui só para eu saber. Massa, que top. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, que é o uso da IA na detecção e prevenção de doenças em idosos. O que vai acontecer aqui? O nosso colega, ele acabou de falar para vocês sobre o uso da inteligência artificial. Ele basicamente fez aquele apanhado geral do que você precisa entender sobre como nós vamos trabalhar com a IA em relação à farmácia clínica. Eu já fui apresentado, mas eu já trabalho com o consultório farmacêutico há pelo menos 4 anos, tá? Meu nicho específico é a hipertrofia e o emagrecimento, mas eu já trabalhei antes com a geriatria. E a gente vai falar sobre a importância de nós farmacêuticos nesse assunto, tá? Bom, primeiro ponto que é importante a gente lembrar é o cenário atual. Pessoal, a tecnologia, ela nos surpreende a todo momento. Mesmo você estando antenado, mesmo você sendo uma pessoa mais jovem, você é surpreendido a cada minuto pelo que a tecnologia faz de novo. Sim ou não? Sim, né? O que acontece? Imagina você não ter nascido na época do celular. Imagina você não ter nascido na época dos computadores. Imagina você não entender o que é a internet. E hoje é o que muitos dos idosos estão passando, tá? Muitas pessoas hoje, elas realmente estão vivendo toda essa revolução digital, mas elas não entendem muito bem ainda sobre a tecnologia. E esse é um dos principais desafios que nós, como profissionais de saúde, vamos ter que fazer para ajudar essa galera. Muito embora o pessoal vamos dizer assim, da melhor idade, né, o pessoal idoso, eles hoje mexam muito bem com a tecnologia. Praticamente todo mundo hoje que você vê, que você conhece mais velho, ele tem um celular. Sim ou não? Sim. Só que qual é o ponto que é legal pra gente? Isso significa que eles já sabem o básico. E é engraçado porque isso também me surpreende. Eu estava um dia com a minha mãe e aí eu tive dúvidas sobre uma coisa simples. E aí eu fiquei com dúvida e ia na internet procurar. Quando eu espantei, a minha mãe estava olhando no celular dizendo assim, Google, como é isso aqui? Então eu fiquei, rapaz, olha que legal. Outra coisa que me chamou a atenção muito, né? Ontem eu vinha no voo e um senhor, ele estava com o celular dele, né? Como é de costume. 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu não sei como a internet dele não caiu no voo. Não sei. Eu olhava e não entendia o Facebook dele funcionando toda hora. Segunda coisa foi a forma que eles usam a internet. Isso é muito interessante. Na verdade, o que me chamou a atenção foi a forma que ele estava usando a internet, né? Desculpa, pessoal, mas eu não tive como não ver ele mandando uma mensagem lá para a mulher dizendo assim, nossa, como você é formosa. És compromissada? Aí aquilo dali me chamou a atenção, porque eu disse, cara, olha que interessante. A mistura das gerações. Ele utilizando a internet, né, para uma situação de flerte, digamos assim, mas ao mesmo tempo, olha como eles já usam a internet. E aí o que acontece, pessoal? Se você é estudante de farmácia ou farmacêutico e ainda não escolheu seu nicho, eu vou te apresentar um nicho fantástico para você trabalhar, que é o nicho de geriatria. Por quê? A população geriátrica, né, acima de 65 anos, ela vai, em 2050, atingir 1,6 bilhão de pessoas com dado pela ONU. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. No Brasil, a gente tem que a população acima de 60 anos, tá? Porque existe aí uma alteração. No Instituto do Idoso, aqui do Brasil, eles consideram idosos a partir de 60 anos. Já a OMS a partir de 65. Por isso que a gente tem essa diferença nesses dados. Só que vejam, nós tivemos um crescimento de 56% no número de pessoas idosas de 2022 para 2010. Ou seja, em 2010 a gente teve um censo, em 2022 a gente teve outro, a gente teve uma população de idosos crescendo muito. E isso traz muitos pontos que a gente precisa discutir. Para nós farmacêuticos, isso aqui é petróleo. Para nós farmacêuticos que queremos trabalhar com a farmácia clínica, essa população é petróleo. Por quê?
Porque os idosos, eles representam, eu vou errar toda vez, será? Os idosos representam 23% dos consumidores em farmácia. E isso é muito interessante, porque quem consome medicamento precisa do farmacêutico. Agora vejam, quando a gente fala dos idosos, a gente tem que 42% deles, meu Deus, 42% deles tomam mais de 5 medicamentos. Olha que dado impressionante. Nós sabemos, como farmacêuticos, que cada vez que um paciente desse toma mais medicamentos, ele tem um risco maior de interações medicamentosas, de reações adversas, não é isso? E aí o que acontece? A gente tem uma possibilidade de trabalho aqui, como farmacêutico, impressionante. Só que quando a gente fala em relação à IA, a gente vai ver que ainda tem uma possibilidade ainda maior de cuidar ainda mais desses pacientes. Eu vou mostrar para vocês. A gente tem que quanto maior é o envelhecimento da população, maior será o número de doenças crônicas e comorbidades. Eu não sei se vocês lembram, mas os medicamentos, quando eles são feitos os estudos para eles são feitos para adultos, média de 70 anos, né, e adulto jovem. Então, nenhum dos medicamentos industrializados que estão aí no mercado, eles são preparados para idosos acima de 60 anos, para quem tem comorbidade, para quem usa mais de um medicamento. Sim ou não? Não é isso? E aí, deixa eu te lembrar algumas questões farmacocinéticas. Eu não sou o Tiago de Mel, né? Mas eu vou lembrar para vocês algumas questões farmacocinéticas que valem a pena a gente lembrar, que a IA não sabe. Por exemplo, acima de 60 anos, a gente tem uma diminuição do nosso metabolismo, naturalmente. É meio louco falar isso, mas o envelhecimento, ele nada mais é do que uma preparação para a morte. Quando você pega, por exemplo, o conceito da ONU sobre o que é envelhecimento, ele diz que você vai tendo cada vez menos possibilidade de lidar com a natureza. Ou seja, é natural que nós, como seres humanos, no envelhecimento, a gente tenda a ganhar massa muscular, aliás, a perder massa muscular e a ganhar gordura. Isso altera total a nossa farmacocinética. Segundo ponto, todos os nossos órgãos que nos ajudam no metabolismo e na excreção, eles vão diminuindo a sua função. Então, o fígado, por exemplo, ele pode cair quase 50% a potência dele em relação ao metabolismo. A gente tem a função renal que diminui também. Só isso, pessoal, já é trabalho demais para vocês. Porque a gente teria que entender um pouquinho mais sobre o clearance renal, teria que entender um pouquinho mais sobre o metabolismo, como que, por exemplo, esse paciente idoso que não se alimenta bem, que geralmente é desnutrido, vocês sabiam disso? Mas a maioria dos pacientes idosos, eles são desnutridos. Por quê? Pode observar, eles comem basicamente a mesma coisa todos os dias. E geralmente eles não têm uma alteração nutricional importante. É aí onde entra a suplementação do farmacêutico na geriatria. Então, pessoal, eu vou falar de IA. Só que eu quero mostrar para vocês a oportunidade enorme para quem ainda não decidiu com quem que quer trabalhar. A gente tem na parte da geriatria não só o acompanhamento farmacoterapêutico. Sinceramente, o acompanhamento farmacoterapêutico ele seria um alicerce para vocês. Mas nós temos a possibilidade de, por exemplo, suplementar esses pacientes. E agora, mais do que nunca, as pessoas estão buscando personalização. Hoje as pessoas têm muita informação, elas só não sabem como usar. Nosso papel é esse. É pegar essas informações, compilar e mostrar como a gente deve usar. Então, nesse sentido, fazendo todo esse apanhado, eu preciso que vocês entendam que a geriatria é um nicho que vale a pena ser investido. Eu trabalhei com geriatria no começo do meu trabalho de farmácia clínica. Pessoal, eu devo ter atendido nesse processo uns 90 pacientes idosos ao longo desse tempo. Não tinha um paciente desses que não tinha pelo menos um PRN. Eu já cheguei a consultar uma paciente idosa que ela tomava uma dose triplicada de lamotrigina. Ou seja, toda a reação que ela falava, que ela se sentia tonta, que ela se sentia mal, era aí dela. E aí eu vou mostrar para vocês alguns materiais, algumas IAs que vão te ajudar nesse processo. Beleza. Então eu já te mostrei que o mundo está envelhecendo, que não vai faltar para você demanda. E eu já te mostrei que essa demanda necessita muito de você por toda a alteração farmacocinética e farmacodinâmica que a gente sofre.
Não, deixa eu te contar outro segredo. Não tem outro profissional para lidar com isso aqui. Já parou para pensar nisso? Se você pega, por exemplo, não falando, mas vamos falar da área da estética. Nós, farmacêuticos, competimos com médicos, competimos com dentistas, fisioterapeutas, enfim. Hoje até biólogos agora, né, saiu que podem também fazer essa parte. Mas isso aqui é exclusivo do farmacêutico, pessoal. Então, se você quer uma coisa que ninguém vai tomar, que só você pode fazer, é essa parte. Beleza. Nós já tivemos uma palestra incrível, né, sobre definindo um pouquinho o que era IA, o que era Machine Learning, enfim. Mas, basicamente, só fazendo um apanhado do que ele falou, é exatamente isso. A IA jamais vai substituir você como farmacêutico. Jamais. Por quê? Porque nós não somos os profissionais do medicamento. A gente precisa aprender a ser o profissional do cuidado. E o cuidado a IA nunca vai fazer sozinha. O que ela pode fazer pela gente? Ela pode nos ajudar em diagnósticos, monitoramentos e predição. E é aí onde entra outra oportunidade incrível para nós farmacêuticos. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas IAs, alguns aplicativos que já são desenvolvidos e que vão ajudar vocês a trabalhar, por exemplo, com os pacientes idosos, tá? Então a gente já sabe que a IA, ela é uma tecnologia que nos ajuda a tomar decisões e de forma muito mais rápida, beleza? Bom, mas o que é que a IA, como que a gente pode utilizar a IA? Pessoal, ela pode ser aplicada para monitoramento remoto de sinais vitais, e eu vou mostrar para vocês que isso já acontece. Quem aí tem um Apple Watch? Alguém tem Apple Watch? Pronto. Quem tem Apple Watch sabe disso. Vocês viram, não sei se vocês viram, mas teve um comercial incrível da Apple, de um cara que se perdeu no meio do mar, lá, estava surfando, e aí o Apple Watch dele deu o sinal, ele foi lá com o GPS e conseguiram recuperar esse cara. Hoje, a gente já tem várias tecnologias, como eu vou mostrar para vocês, de algumas IAs que, inclusive, percebem como você fala e predizem se você tem chance de ter ansiedade ou depressão. Olha que louco isso, né, velho? Às vezes nem o nosso pai, nossa mãe não entende isso, e eles já conseguem fazer isso com o tom de voz. Mas a IA ela vai te ajudar no monitoramento remoto de sinais, na prevenção de quedas com sensores e algoritmos preditivos. Por exemplo, já tem algumas IAs que elas ajudam, elas estão ligadas na câmera e toda vez que o paciente ele cai, ou pelo menos tem uma diminuição da sua pressão arterial ou frequência cardíaca, ela dá um aviso. Então é mais ou menos o seguinte, é você sair de casa e ficar tranquilo, porque seu avô está sendo bem monitorado por uma IA. Antigamente a gente nem pensava nisso, agora, tá? E principalmente nos ajudando na gestão de doenças crônicas, tá? Bom, eu preciso mostrar para vocês como essa IA ela já é usada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, reais, e eu quero que vocês peguem esses exemplos e vejam como vocês podem colocar nas suas realidades. Ou já tem um raciocínio de, poxa, como é que eu, como farmacêutico, posso empreender na área da farmácia clínica tratando da geriatria? Isso é muito importante. Então, olha só, lá no Hospital Geral, Dr. Valdemar Alcântara, lá no Ceará, em Fortaleza, o que foi que os farmacêuticos fizeram lá? Eles utilizaram uma IA para análise farmacêutica. Tem alguém aqui da área hospitalar? Perfeito. Vocês da área hospitalar já ouviram falar alguma coisa sobre isso, sobre o uso de IA para isso? Já, né? Por que eu achei fantástico isso? Primeiro porque você dilui um problema de ego que existe muito dentro do hospital. Porque não é o farmacêutico que está falando para um prescritor lá, que vocês sabem do que eu estou falando, que ele está errado. É uma máquina. Então isso já facilita a adesão das intervenções. E olha que legal, o que foi que eles fizeram? Aqui eles tiveram um prêmio lá, isso é agora, foi em 2024. Eles inseriram a IA nessa análise de prescrição em novembro de 2023. E já em 2024 eles tinham feito mais de 96 mil prescrições foram analisadas. Olha que legal, foram 1.000 pacientes que tiveram essa análise feita por a IA através dos farmacêuticos. Vejam, não está aqui, mas eles tiveram 9.000 intervenções dentro dessa análise de 96, ou seja, mais ou menos uns 10%, né, de intervenções. E a maioria das intervenções foram aceitas. Então, vejam,
a tecnologia ela veio para ajudar o farmacêutico e ela veio também para facilitar esse processo. Então, você, como farmacêutico hospitalar, tem a oportunidade de ir atrás daqui e implantar também. Essa IA, por exemplo, é gratuita que eles estão usando. Tá? Se você for colocar nessa notícia aqui, inclusive você vai ter a IA que eles utilizam. Então é muito interessante você observar isso. E aí o que foi que os pacientes ganharam? Redução de erro e otimização dos tempos de profissionais. Gente, quem já trabalhou na área hospitalar sabe, é um trabalho maçante ficar conferindo aquele monte de receita. A IA ela veio para isso, para facilitar o nosso processo. Para que a gente não precise, por exemplo, ficar perdendo horas analisando uma prescrição, porque já está ali. Beleza? Olha que outro ponto interessante. Agora vai ficar legal, pessoal. Você pode usar a IA na análise de dados clínicos e predição de doenças crônicas. Isso aqui não é novidade. Quem já estudou sobre predição de doenças vai lembrar de várias ferramentas que nós íamos lá e preenchíamos com o paciente e colocava qual é a pressão arterial, qual é a glicemia, quantos medicamentos ele toma. Aí você ia colocando lá e ia tendo uma pontuação. E a partir dessa pontuação, nós íamos ter uma predição se esse cara tinha risco de ter infarto. Enfim, a IA ela faz a mesma coisa, só que de uma forma muito mais rápida. Então, essas IAs, elas analisam os prontuários, os exames laboratoriais e os históricos de medicamento para identificar esses padrões de doenças como diabetes, hipertensão e Alzheimer. Olha o sistema que já está sendo usado. Esse sistema é maravilhoso. É o Watson, tá? Inclusive, ele ficou muito famoso aí um tempo, porque ele falaram que ele tinha predito uma molécula para curar o câncer. No final, não deu certo, mas tinha colocado lá. Olha só, esse sistema Watson ele já mostrou a capacidade de prever insuficiência cardíaca com 83% de acurácia antes do surgimento dos sintomas. Então aqui foram 10 mil pacientes que eles analisaram e eles conseguiram fazer isso. Agora deixa eu trazer isso para você, colega farmacêutico. Você tem seu consultório ou você tem a sua farmácia com manipulação, sua drogaria. Você atrela uma IA dessa, tá? Atrela uma IA dessa a um cuidado crônico com esse paciente. Então o que vai acontecer? Quem é que vai vender os exames? Quem é que vai colocar todos esses dados para a IA analisar? Você. E é aí onde entra o nosso serviço. E é aí onde a gente pode cobrar por isso. Tá? Então, veja, a gente vai usar a IA para nos ajudar, obviamente, a prever esses problemas com esses pacientes, mas principalmente vai nos ajudar a entender que paciente eu preciso encaminhar, que paciente eu posso tratar, que é uma dor muito grande dos farmacêuticos, saber até onde podem ir, né? Olha essa outra IA bem interessante também, o monitoramento do uso de medicamentos. Pessoal, a gente sabe, a única coisa que melhora tratamento de paciente é a melhora na adesão, sim ou não? Com certeza, né? E o que faz, por exemplo, você melhorar a adesão? Ter estratégias para ajudar esse paciente. Então, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, já coloquei pacientes com os medicamentos depois do horário da novela delas. Eu fazia muito isso. Eu fazia como? Eu pegava e dizia assim, a senhora gosta de novela? Gosto. Pois é o seguinte, pois toda vez que for a sua novela, você lembra que tem que tomar seu medicamento. Aí, quando dava sábado e domingo, ela esquecia. Entendeu? Porque não tinha. Então, a gente tem que ter umas estratégias para ajudar esses pacientes. Vejam que interessante é essa IA. A gente tem alguns aplicativos a gente tem alguns aplicativos e dispositivos que eles são smart dispensers, que eles chamam, né? Ou seja, eles vão dispensar esses medicamentos de acordo com o horário, de acordo com a tomada do paciente, enfim. E nisso, ele identifica padrões de uso incorreto ou os esquecimentos do idoso. Sabe o que é isso aqui? É você, farmacêutico, lá na venda dos medicamentos da farmácia comunitária, que a gente chama, né? Onde a gente pega os medicamentos lá de graça. O que acontece? Você só pode entregar um medicamento depois de 30 dias, não é? É uma forma que a gente tem de tentar ajudar esses pacientes a ter adesão. Só que a gente sabe que isso é extremamente complexo, né? Que é no farmácia popular. Mas isso a gente já pode fazer com IA. E o farmacêutico ele pode
acompanhar remotamente o comportamento da adesão e tratar e intervir precocemente nesse paciente. Pessoal, não tem para onde. Hoje a gente sabe, com dados do Ministério da Saúde, que 70% dos pacientes que recebem medicamentos para hipertensão, diabetes, eles não têm adesão. Por isso eles não têm resultado. Então imagina você vender no seu consultório ou na sua farmácia a oportunidade de você acompanhar esse paciente. E aí a gente tem, por exemplo, eu queria que depois vocês anotassem esses nomes assim, ó, e dessem uma pesquisada. Todos eles são aplicativos já sendo utilizados, tá? Então, o MedMind, ele é um dispensador com IA que alerta o paciente, envia dados ao farmacêutico e à família e bloqueia doses em caso de risco. Olha que legal isso, cara. Isso é muito legal. O que ele faz aqui? Como esse paciente está sendo totalmente monitorado, então, de acordo com a frequência cardíaca, tem uma IA que ela reconhece até a velocidade que o cara está digitando. E isso pode mostrar letargia, então pode ser um excesso de algum medicamento. E ela reconhece também quando a pessoa está escrevendo errado demais. E aí, se ele está escrevendo errado demais, pode ser que o medicamento que ele utilizou esteja causando letargia, esteja causando algum problema. Olha que lindo é isso para ajudar os nossos pacientes. Quando que a gente ia conseguir fazer isso? Nunca, né? Certo? Então, esse MindMind aqui, o que ele ajudou? Nos estudos que eles fizeram, ele conseguiu aumentar em mais de 30% a adesão dos pacientes que usam esse MedMind. Então isso é impressionante, porque ajuda realmente esses pacientes a ter um resultado. Acho que falhou agora. Deixa eu voltar aqui. Bom, olha só. Detecção precoce de deteriorização cognitiva e emocional. Eu tinha que mostrar isso aqui para vocês porque eu achei isso aqui fantástico. A gente tem agora o app Cogna, né, que foi aprovado pelo FDA como uma ferramenta para auxiliar na detecção precoce de distúrbios cognitivos, principalmente Parkinson e depressão. Então, o que a IA faz? Ela analisa, tá, a voz, o tempo de reação, a escrita, os padrões de fala, e com isso elas podem detectar Alzheimer e depressão. Olha como isso pode ser importante para nós, farmacêuticos, vendermos esse serviço dentro do nosso consultório. Pode ser usado em triagens rápidas durante a consulta clínica com os idosos. Isso aqui nada mais é do que alguns materiais que a gente já tinha. Alguém aqui já trabalhou com uma ferramenta que analisa a capacidade do paciente ou a possibilidade do paciente ter depressão? Eu já trabalhei. Se você quiser trabalhar com essa parte, você pode. Você vai lá respondendo vários questionáriozinhos e com isso você consegue ter esse resultado. Só que qual é o ponto, pessoal? Você passava uns 20 minutos com o paciente, perguntando o seguinte: você se sente feliz? Você se sente... você tem vontade de... Você se preocupa de morar sozinho? Você tem vontade de... Você não quer viver? Então, assim, você fazia várias perguntas para o paciente para tentar ter esse resultado. E é difícil um paciente chegar para você e dizer assim: não, eu não tenho mais alegria em viver. É diferente de uma IA como essa, tá? E aí, um outro ponto que a gente tem é um assistente virtual para o suporte ao autocuidado. Então, o que acontece? Já existe no Japão a IA que ela conversa literalmente com esses pacientes, fazendo com que eles entendam, por exemplo, o momento que eles têm que tomar esse medicamento. Conversem, por exemplo, se eles estão sentindo algum sintoma, se eles estão tendo algum sinal que pode ser de reação ou de algum problema de saúde. A gente tem esse Live Long for Diabetes, que ele reduziu a internação em 18% em idosos com diabetes tipo 2. Por quê? Porque ele analisava todos os padrões do paciente. Se ele estava, por exemplo, fazendo exercício, se ele estava utilizando o medicamento corretamente, analisava a glicemia desse paciente, inclusive, através de fotos, ele dizia até quanto de caloria que esse paciente estava tomando. Então, ele sabia o açúcar que o cliente ou que o paciente estava tomando. Então, isso faz com que nós tenhamos uma possibilidade de cuidado muito maior. Tudo isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, são ferramentas que vocês podem e devem usar com os seus pacientes durante o trabalho que vocês vão fazer como farmacêuticos clínicos. O que eu quero que vocês enxerguem aqui? Oportunidades que ninguém ainda está vendo. Fazer isso com o paciente, apresentar, por exemplo, para a família do paciente alguma estratégia dessa forma, vai fazer com que vocês possam vender o seu serviço. E o que é legal de vender serviço com acompanhamento? É que você tem uma
uma continuidade do pagamento. Então você pode, por exemplo, dentro do seu consultório farmacêutico ou dentro da sua farmácia, vender o acompanhamento desse paciente através do uso dessa IA. E o que você vai fazer? Apenas colocar esses dados, ajustar esses parâmetros, por exemplo, e também analisar e tomar decisões. Beleza? Bom, e aí a gente tem um ponto muito interessante, caminhando já para o final da nossa conversa aqui. Existe uma grande preocupação entre todas as nações, tá, da criação de uma inteligência artificial que seja colocada para todos os cidadãos e, com isso, eles consigam ter um acompanhamento da saúde desse paciente. Olha que interessante é isso. A gente já tem, por exemplo, na China, um aplicativo que as pessoas utilizam e que faz com que ele analise qualquer tipo de risco que ele tenha de morte e que na hora que ele tem alguma alteração do parâmetro, ele já ativa todo o sistema de saúde. Então ele já liga sozinho para a ambulância, ele já mostra, já avisa a família e ele já avisa também ao hospital. É muito louco isso. Então quando eles vêm, eles já chegam com tudo montado. Na Grã-Bretanha, ele já tem um aplicativo que as pessoas utilizam e que pode ser utilizado por todo mundo, é gratuito, tá? No qual eles analisam todos os padrões dos pacientes. E as pessoas já recebem os seus medicamentos em casa, tá? Na quantidade adequada, no momento que elas realmente têm essa necessidade. E aqui no Brasil, como é que nós estamos? Bom, no Brasil, a gente tem um investimento enorme do SUS e do CNPq, tá? Que é voltado para a elaboração de uma IA que vai fazer com que todos os pacientes tenham o direito a consultas online, a análise dos seus parâmetros e também o direito de receber feedbacks de profissionais de saúde, tanto farmacêuticos quanto médicos ou psicólogos. Ou seja, é uma questão de tempo para que todo mundo no mundo tenha acesso a esse tipo de tecnologia. E aí eu queria convidar vocês a raciocinar como que vocês vão poder fazer para conseguir, dentro desse universo, ajudar mais pacientes. Por quê? A tecnologia ela não volta. Como nós vimos agora com outro colega, nós vamos ter cada vez mais tecnologia, cada vez mais dados, cada vez mais inteligências artificiais ajudando a cuidar do paciente. O ponto é, nós jamais vamos ter uma substituição do cuidado. Agora, você como farmacêutico, o que você como farmacêutico pode fazer para ajudar esse tipo de paciente? Bom, você pode vender o seu serviço relacionado ao acompanhamento desse paciente. Você pode vender o seu serviço relacionado a como você pode analisar esse paciente. A verdade é que, com inteligência artificial ou sem, nós sempre analisamos esses dados e decidimos, junto de outros profissionais de saúde, qual a melhor forma de agir. E aí, pessoal, com isso, eu finalizo o que eu tinha para conversar com vocês, tá? Foi um pouquinho mais rápido do que a gente esperava, mas por quê? Porque eu preciso que todos vocês tenham a atenção e entendam que a inteligência artificial, ela já é real, não adianta, ela não tem volta, e que nós, como farmacêuticos, jamais seremos substituídos por esse programa. Mas a gente precisa se atualizar e estudar de verdade para que a gente possa estar à frente, ajudando a cuidar cada vez mais desses pacientes. Tá certo? Muito obrigado.